Olá pessoal, outro dia eu falei num vídeo anterior que eu ia fazer alguns comentários sobre a minha leitura aqui do livro Rio Comprido, do Bruno Magalhães. Mas eu andei meio adoentado, estou meio adoentado aí numa gripe terrível, mas vai passar. E eu, para não perder o fio da meada, vou começar com essas... com as minhas impressões de leitura, né? Aqui o Bruno escreveu uma dedicatória, onde ele diz, né? Belo Horizonte, 2/4/2026. Osório, meu caro, Rio Comprido trata da tensão entre justiça e a honra devida ao pai. É um livro a seu gosto, penso. Bem, sem grandes certezas. Penso, porém, que ele guarda alguma verdade. Espero que goste. Eu ri porque ele diz aqui, como eu gosto dos sofistas, o Bruno também gosta de filosofia, ele diz assim, né? Quando ele diz aqui, é um livro a seu gosto, penso. Bem, sem grande certeza. É porque certeza eu tenho procurado abolir o tema certeza do meu dia a dia, que ele não tem certeza de nada. E olhando aqui pela data, ó, ele autografou no dia 2/4. Eu terminei a leitura no dia 5/5. Um mês e 3 dias após o autógrafo. Mas é que eu faço várias leituras ao mesmo tempo. Eu não leio um livro só. Geralmente eu leio vários livros ao mesmo tempo. E aí, junto aqui com o do Bruno, eu vinha lendo outros livros, né? Aqui ele colocou aqui uma citação do Goethe. Aquilo que herdaste do teu pai, conquista-o para que possas possuir. Bonito isso, né? Aquilo que herdaste do teu pai, aquilo que a gente herda do pai tem que conquistar também para que possa possuir. Aí vamos começar aqui na página 13, né? Página 13. Deixa eu primeiro fazer uma introdução aqui para justamente vir aqui para a leitura. O Bruno Magalhães é um procurador da República. Logo, o meu colega de trabalho por conta disso, né? Nós, procuradores da República, trabalhamos muito com a área criminal, principalmente quem foi como eu procurador sozinho, como eu comecei lá em Boa Vista, Roraima. A gente trabalha com todas as matérias e a criminal é ainda uma das partes que a gente trabalha. E aqui em São Paulo, a Procuradoria da República, vamos dizer, ela é dividida por área, né? Tem a área criminal, a área civil, aí na civil tem mandado de segurança, na outra previdenciária, na outra meio ambiente, e assim vai. Então, como o Bruno ainda está no primeiro grau, quando eu li aqui a primeira página, e eu vou depois dizer mais, eu disse, esse livro vai ser um chato, por conta disso, achando que o Bruno, que o autor ia pela seara bem criminal, né? E por isso, eu vou ler agora porque eu imaginei isso aí. Ele diz aqui, com um passo atrás, com um empurrão, o delegado rompeu o trinco e entrou varrendo com a pistola empunhada a cozinha de José Ernesto Redentor. Então ele entrou numa casa, aquelas batidas que a polícia faz apenas em casa de pobre, né? O delegado derrubou a porta, saiu varrendo com a pistola. E isso já me deixou uma má impressão. Dávamos ao doutor a cobertura dos manuais. Então os policiais davam cobertura para o delegado, né? Chutar porta, vasculhar casa de bandido, conforme a classe do infrator, é assim.
Ainda bem que ele reconhece, né? Sina de malandro sem estrela. Mais um reconhecimento. Mas quando eu li essa primeira página, eu disse, esse autor, esse cara vai enveredar por essa seara de exaltar a polícia, que só faz isso em casa de pobre, né? E chama de vagabundo apenas quem é pobre. A casa do Vorcaro nunca foi invadida e jamais será invadida dessa forma. Então, eu disse, não gostei dessa primeira página não, confesso que se dependesse dela eu tinha parado a leitura por ali, né? Mas eu me atrevi a continuar. E aí na página seguinte já diz assim, fiel à patente, cumpre o despacho. Isso é o escrivão falando, né? Que trabalhava com, com esse delegado que arrombou a porta aí. Entre as ordens do chefe e os anseios de uma alma espantada, procuro em tudo o que arrasta à vontade, sem pio ou clamor, devagarinho como frade velho, porque não busco glória, mas o dever escrito, entregar o caso à justiça, destramado. Então, a função da polícia, na verdade, é apurar os fatos, aquilo que se chama de crime, né? Instaura o inquérito, procura colher as provas e entregar ao poder, não entrega nem ao poder judiciário, na verdade, manda para o Ministério Público, que entre a polícia e o poder judiciário ao Ministério Público. A polícia, na verdade, eles não gostam muito disso, nem de admitir isso. Mas a polícia deve trabalhar para o Ministério Público. Não, mas eles se acham que estão se inferiorizando. O delegado não se acha inferior ao promotor de justiça. Isso. Começa essas brigas de vaidade besta aí. Mas quem ele tem que convencer? O trabalho do delegado, o trabalho da polícia, tem que convencer em primeiro lugar o Ministério Público, que é o Ministério Público que, ao receber um inquérito policial, pode tomar 3 atitudes, né? Denunciar o criminoso, se tiver prova, solicitar ou determinar ou requisitar novas investigações, faltou alguma coisa, requisito nova investigação, investiga mais, ou arquivar. Então, o que a polícia tem que fazer é municiar o Ministério Público, pois é o Ministério Público que vai denunciar ou não, pedir o arquivamento. Se o promotor requerer o arquivamento perante o juiz e o juiz não concordar com esse arquivamento, o juiz tem que mandar para o chefe da instituição a qual pertence o promotor não tem chefe enquanto pensa, ele como um pensador ele não tem chefe, ele manda para o chefe da instituição. E o chefe da instituição, do Ministério Público, pode concordar com o promotor e insistir no arquivamento. Aí o juiz não tem mais para onde recorrer e arquiva o inquérito, né? Então, o correto seria, e o bom seria, para a fluidez do trabalho, que a polícia trabalhasse como trabalha nos Estados Unidos, praticamente, até onde eu sei, que eu não sei muito sobre a organização da polícia americana, mas trabalha colhendo prova para o promotor. E é assim que deveria ser por aqui, mas aí fica esse negócio dessa vaidade besta. Então, essa aqui foi a primeira coisa que eu li aqui do livro, né? Vamos prosseguir, pular para outra página aqui. Aqui na página 22, ele diz, mais do que se foge, é no que mais se tromba. Quanto mais... Isso me lembrou as tragédias gregas, não é? Quanto mais a pessoa evita uma situação, como foi no caso da peça Édipo Rei, que tinha sido vaticinado que ele mataria o pai e casaria com a mãe, quanto mais ele fez para fugir dessa sina, mais ele correu para o centro dela. Então achei bem bacana essa citação aqui do Bruno dizendo isso com outras palavras, bem bacana mesmo, né? Daquilo que mais se foge é no que mais se tromba. Quanto mais a gente corre, mais
a assombração está pela frente. Aqui na página 24, diz o autor: cedo entendeu que boas teorias não salvam ninguém. Aí me lembrou também, eu acho que é o Karl Marx que diz, um grama, ou é o Engels, um dos dois, ou os dois juntos, um grama de prática vale por milhões de teorias. Esse Bruno está me surpreendendo, hein? Ele diz, né? Cedo entendeu que boas teorias não salvam ninguém. Então vai ao encontro do que disse lá o Barbudo. Eu achei bonito também, aqui na mesma página ele diz: escute o desenrolar da semente ao fruto. Às vezes a gente pega esse mundo de internet, às vezes a coisa aconteceu, mas só mostra, fazem corte, né? Às vezes outro dia eu vi uma cena, um vídeo engraçado, o garçom batendo num freguês no restaurante. Se tivessem cortado, só aparecia o garçom batendo no freguês, né? Como aconteceu num caso nos turistas lá no sul, não, no Nordeste. A gente não sabe os antecedentes, mas esse vídeo do garçom batendo no freguês, felizmente eles não cortaram. O freguês dá um tapa no garçom, o garçom só reage depois. Então a gente tem que escutar o desenrolar, como disse aqui o Bruno, né? Escutar o desenrolar da semente, quando a gente semeia, até o fruto, que é para a gente tentar poder entender aquilo que aconteceu, não é? Na outra página que ele diz: onde a virgem apareceu ao vaqueiro do sogro e a dois ajudantes, envolta em luz, no primeiro dia do ano de 1912. Isso aqui lembra muito aquela história, inclusive hoje é o dia, né? O 13 de... Putz, olha que coincidência. Em Maranhão hoje se festeja Nossa Senhora de Fátima. Então isso aqui é a história, parecida também com a história de Fátima, não é? Aí lá no Maranhão se cantava 13 de maio na cova da Ira. Eu cantava Ira, só ouvia Ira. Na cova da Ia. Outro dia eu aprendi com o professor Eros Divino, um escritor de Coari, professor. Então, terminando a música. A 13 de maio na cova, o hino, né? A 13 de maio na cova da Ia, no céu aparece a Virgem Maria. Então esse trecho aqui me lembrou, me remeteu aquilo lá, a festa que hoje se comemora em Maranhão. Hoje, inclusive, hoje é 13 de maio, aqui em São Paulo e em Maranhão também. E em Rio Comprido. Aqui, o que diz? Aqui ele diz: a indefinição o prendeu aqui. Quando nós não nos definimos quando nós não nos definimos por um determinado caminho, ou uma ação a tomar, ou uma atitude, etc., nós vamos ficar presos naquilo, na indefinição. Por isso, às vezes, é importante definir. Senão, a gente vai ficar preso para o resto da vida naquilo. Decida ou não decida. E se não se decidir, a vida não flui, não é nesse sentido. A reputação do homem não se refez. Depois que quando uma pessoa perde a reputação, é difícil essa reputação se voltar, não é? Quem perde a reputação dificilmente a conquistará de novo. O papai tinha um negócio que ele dizia lá no Maranhão: meu filho, nunca deixe ninguém pegar no seu pulso. Que era um pouco disso, né? Uma maneira de traduzir.
que se alguém montar no seu cachaço, no seu cangote, não vai sair mais. Eu sempre penso nesse negócio de corrupção, não é? Corrupção. O camarada que entrou na corrupção, ele nunca mais vai sair. Eu digo funcionário público, né? Assim, um funcionário público foi corrupto uma vez, se lascou. Lascou-se. E por que eu digo isso? O camarada que corrompeu vai querer voltar e corromper de novo. Se ele não voltar, ele vai ter um amigo, um parente, que vai dizer, procure o fulano, o corrupto, né? Que ele vai resolver. Ele já resolveu para mim, e aí sua fama nunca mais, a sua reputação nunca mais será a mesma. Então esse passo tem que ser bem pensado. Quem quiser entrar no mundo da corrupção tem que saber se vale a pena, não é? Por conta disso. Você nunca mais será o mesmo. Você perderá todo o respeito que a sociedade, você, até que você tem de você mesmo, seus familiares. Mais adelante. E as mãos calejadas já não querem confusão com ninguém. Isso é uma metáfora bonita, né? Não é as mãos que ficam calejadas. A gente vai ficando calejado. Eu acho bonito a carreira do serviço público, bem interessante. As pessoas às vezes não entendem, ficam falando besteira. Mas é interessante a carreira no serviço público. Porque assim, você entra muito jovem, com muito idealismo, com muito gás. Na carreira do Ministério Público nós temos uma escada de 3 degraus. Você entra como procurador, deixa eu usar esses 3 dedos aqui. Você entra como procurador da República, que atua no primeiro grau. Depois você pode tornar-se procurador regional da República, que atua perante os tribunais nas 5 regiões, hoje 6, nas 6 regiões do país, e chegar a subprocurador-geral da República, que aí você vai atuar num dos tribunais superiores em Brasília. Então, quando você geralmente entra como procurador da República, você entra muito jovem. Claro que às vezes entram umas pessoas que têm bastante idade, mas a regra geral é entrar muito jovem. Então está com todo o gás, está com todo o idealismo, corre atrás, briga, isso e aquilo, e faz, e acontece. Depois você muda aqui para o segundo grau, as coisas já vêm mais leves, vêm mais mastigadas, você já não pode ter tanta iniciativa como você tem quando está no primeiro grau, as coisas já vêm bem mastigadas, você só trabalha praticamente, você nem atende quase ao público, você trabalha só com os pareceres, com processos que já foram julgados no primeiro grau. Quando você vai para Brasília, mais mastigado ainda, né? Que já passou por 2 instâncias, você vai receber lá em Brasília a coisa já bem mastigada, como a gente diz, bem estudada já nas instâncias anteriores, inferiores se diz também. Então a coisa fica bem mais fácil. Então as mãos calejadas já não querem confusão com ninguém. Então quando se está nessas 2 instâncias mais elevadas, você já está com o espírito mais calmo, você não tem mais aquela pretensão de querer mudar o mundo, né? Embora a gente queira que o mundo melhore e mude, mas você acaba perdendo também algumas ilusões. Você quer que mude, mas com muita realidade. Quando você está no real, não é? Quando você está no primeiro grau, você quer mudar porque você acha que vai deixar o mundo melhor. E acaba deixando mesmo. Mas você acha que vai conseguir tudo. E ninguém consegue. Infelizmente, não consegue. Mas nós, no segundo e terceiro grau, não perdemos a esperança de melhora, mas com mais calma. Certo? É com anestesia. Aqui no primeiro grau você trabalha sem anestesia. No segundo e terceiro, já com anestesia aplicada. Né? Mas vamos devagar para tentar mudar. Aqui o que diz mais ele? Com ela, uma pessoa que conversa, né? Uma moça que contava a história, ele diz: com ela, cisco no olho rende assunto para a semana, posto de saúde e colher. Ela contava, uma moça aí, tinha um como doidinha, não é? Mas ela contava história. Se cair um cisco no olho, era capaz dela contar uma história bem bonita, não é? E o cisco rendia
como ele diz, colírio, ia bater no pronto-socorro. Do nada ela fazia uma história bem interessante. Isso se chama criatividade, que pouco temos, né? Nós não temos muita criatividade, não. Algumas pessoas já nascem muito criativas. Aqui, o que diz aqui? O doutor se lembra do dia em que decidiu prestar concurso. Foi numa sexta-feira à noite, estava em seu quarto, só, atormentado com o futuro que não dava pistas. Escreveu na porta do guarda-roupa: serei juiz. Justo com o professor que tive, contou certa vez: eu não sabia que o chefe queria a magistratura. Ele coçou a palma da mão e assentiu. Coçar a palma da mão é aquele negócio do dinheiro, né? Então o delegado, ele queria ser juiz. Mas ele queria ser juiz, não é? Mas acabou como delegado. Mas eu achei legal esse negócio de coçar a palma da mão. Ele queria um salário melhor. Não, isso aqui também pareceu um pouco comigo. O doutor, ele resolveu, no dia que decidiu prestar concurso, foi numa sexta-feira à noite, estava só no quarto. Não, eu resolvi prestar um concurso para procurador da República. Eu já era promotor de justiça, mas resolveram um dia de ensaio. Eu estava na escola de samba do bairro de Aparecida, Mocidade Independente de Aparecida, lá em Manaus. Estava lá e resolvi, não, o que eu estou fazendo aqui se eu quero mudar de cargo? Eu disse, aí eu fui para casa, saí ali na mesma hora, no meio do samba, eu abandonei o samba para ir estudar. Isso me remeteu a essa minha lembrança aí. Aqui, o que ele diz? Tá. Reclamar com o autor. Ele faz isso mais adiante, mas aqui ele trata a faxineira como faxineira. Várias vezes ele cita essa faxineira, mas só como faxineira. Se eu pudesse dar uma sugestão, claro, romance ninguém vai ter esse... como é que se diz? Não vai ter segunda edição, vai ter, claro, o livro desse vai merecer a segunda edição, terceira, vai ser eterno. Mas o que eu quero dizer é que se pudesse, como é que diz, revisado, aumentado, devia dar nome para pobre não, dar nome para faxineira. Outro dia eu estive lá antes de ler o livro do Bruno, eu estive lá no Chile, e aí estive na Escola de Belas Artes lá no Chile. Aí tirei uma foto com a faxineira. Com a moça que estava limpando lá. Uma homenagem ao trabalhador, né? E aí eu vi isso aqui, só faxineira, sem dizer o nome dela. Devia ter colocado o nome na faxineira. Poderia ser Dona Rosa, Dona Júlia, seja lá o que for, entendeu? Mas não colocou, infelizmente, mas tudo bem. Me chamou a atenção aqui na página 54, Matias viu no emaranhado materno, isso por isso, a mão de azar e o engenho de cão, indistintamente. O parágrafo não diz muita coisa, mas esse cão aqui dele, que eu acho que ele está remetendo ao Satanás, ao coisa ruim, ao Lúcifer, ao Mefistófeles, está com letra maiúscula, cão, Bruno. Por quê? Você que é tão da parte de Deus, escreveu cão com letra maiúscula. Foi a força do hábito de escrever Deus com letra maiúscula. Eu acho uma discriminação contra o Satanás. Escreve-se Deus com letra maiúscula e Satanás com letra minúscula. Não, o Bruno está no caminho certo. Falou no cão, tem que ser honrar esse cara. Aí, logo em seguida ele diz, nem gastou o cavalo buscando o paradeiro da tia. Puta, isso é lindo demais. Putz, lindo, lindo, lindo. Não gastou o cavalo buscando o paradeiro da tia. Vou cansar meu animal procurando pela minha tia? Não vou gastar cavalo com isso. Não vale a pena. Porra, aqui o Bruno... Aquela má impressão que eu tive lá na página inicial está começando a ser derretida.
Essa aqui é uma dessas partes assim que me encanta. História boa não garante condenação. Isso aqui é um pouco do tabelião, do escrivão falando, né? Às vezes a história está boa, mas isso não significa que vá haver condenação. Às vezes o inquérito aparentemente está perfeito, tudo saiu certinho, mas essa história contada ali não vai garantir condenação. Ah, essa aqui é forte também, muito forte. Feridas abertas na intimidade da casa custam a cicatrizar. As piores feridas que nós trazemos naquilo que a gente chama de alma, espírito ou na mente, que nos causa aflição, que nos causa dor, que nos causa remorso, tal, é o que ele está dizendo, foram geradas dentro de casa, né, na intimidade do lar, como os casos de, por exemplo, de incesto, de esse negócio de estupro de vulnerável, de menores, menores de um modo geral, por familiares, não é? Essas cicatrizes são as que mais curam, que cicatrizam um dia, não é? Então o Bruno aqui deu uma levantada. Senhoras de meia idade que o tempo não... Porra, Bruno, aí tá sacando, hein? Senhoras de meia idade, como é o caso da Júlia, que o tempo não ajudou, mas no caso da Júlia, ajudou, a Júlia ficou mais bonita. Mas a dele é senhoras de meia idade que o tempo não ajudou. Então, poxa, as pobrezinhas ficaram feias. Ai, não seja maldoso, autor. Então o Bruno fala aqui numa cidade, cadê a cidade? Felisburgo. E aí isso me remeteu à cidade do João Guimarães Rosa, que também era mineiro, como o autor aqui, o Bruno. E a cidade do Guimarães Rosa é Cordisburgo. Será que foi feita alguma associação aí, autor? Pois é, mas o Cordisburgo aqui, o Felisburgo me lembrou o Cordisburgo. Toda a história, como é a história do inquérito policial, ele fala aqui em juntar os pontos. Você começa aparece um cadáver, vamos dizer assim, e você não sabe quem matou aquela pessoa. Vamos dizer que haja marca de um assassinato, mas só o cadáver não interessa, né? Você vai ter que juntar os pontos, saber quem matou, por que matou, etc e tal, como matou, por isso vem a perícia, etc e tal. Então, em tudo tem que se juntar os pontos. Às vezes a gente não tem muita paciência. A Júlia, eu não posso estar falando que ela quer me cortar logo. Ele vai direto aos finalmente, ela quer juntar os pontos com muitas minúcias, não é? Mas é preciso juntar os pontos. Mas é que eu, às vezes, já tenho os pontos que, quando a gente já viveu muito, a gente já é velho, a gente já sabe o que vem depois de determinadas coisas. Então, juntar os pontos é importante, né? Para esse caso aqui de inquérito policial, mais ainda, né? Ele usa uma palavra aqui que fazia anos que eu não tinha ouvido mais. Estrompado. Lá no Baran, a gente jogando bola, ou fazendo alguma brincadeira que envolvia o contato físico, o contato corporal, que o outro estava com uma certa violência, a gente, agora é do estrompa, tu quer brincar estrompado? E aí o Bruno trouxe aqui. No futebol era mais comum, né? Esse cara só joga estrompado. É do estrompa. Ai. Mais adelante. Aqui, ó. No isopor, assentado no carro, os pedaços cortados de um rosa brilhoso. Eu achei isso bem bonito, né? Mas sabe o que é isso? O que ele quis dizer isso? No isopor assentado no carro, os pedaços cortados de um rosa brilhante. Era um pedaço de porco. Mas vê como o cara, quando é poeta, é capaz de dizer a coisa com tanta beleza. O que tem a ver
a carne de porco com um rosa brilhoso. Tem que ter sensibilidade para perceber e fazer essa associação, né? Essa associação de ideias, isso. Muito bonito, eu achei. Podia dizer, não, tinha só um pedaço de porco lá ao sol. Não, mas era um rosa brilhoso. Ai, ai, ai. Aqui, mais adiante, na página 63, ele diz: abandonado pelo chefe, eu tinha um trabalho imenso pela frente. Escreveu o relatório final da investigação, tarefa danada, cavucando demais, uma linha puxava a outra, e quando via, nunca chegava ao fim. Não é o caso de Vanderlúcio. Sentiu o cheiro de bandido? Vai lá, prende e esquece. Não quer saber como termina a encrenca. É outro departamento. Há vários modos de fazer polícia. O meu é assim, por linhas tortas. Isso é bem bacana e muito esclarecedor. Ai, a ignorância às vezes é tão chata, tão rude, tão safada, burra. Hoje a gente diz que é de internet, mas sempre existiu isso. É aquela velha afirmação: a polícia prende, a justiça solta. É que a polícia faz um serviço muito porco, muito mal. Raros são os inquéritos que tem começo, meio e fim e tudo explicado, como deve ser. E esse parágrafo aqui, ele explica muito bem isso. Ele quer fazer a coisa certa, a investigação, explicar como é que aquilo aconteceu. O Vanderlúcio, que é um policial lá que trabalha junto com ele, não. Sim, basta sentir o cheiro de bandido, prendeu, está resolvido. Aí a justiça solta, porque não tem prova contra esse que ele chamou de bandido. Não tem nada. O cara pode ter feito o que fez, mas se não tiver prova, não vai servir o trabalho. Aí a justiça solta, vem o ignorante dizer: ah, a polícia é o próprio policial. Ah, nós prendemos e a justiça que soltou. Prendeu mal, cara. Porra, aprende a fazer teu trabalho. Esse que é o problema. O meu é assim, por linhas tortas. Na verdade, ele faz por linhas certas. O outro é que faz por linhas tortas. Aqui o que ele diz? O importante é aquilo que fica depois que a gente esquece o que leu. Essa é uma definição de cultura. O que é cultura? Eu já li em algum canto, né? Que cultura é aquilo que fica depois que a gente esquece o que leu. Isso seria cultura. E aqui o autor usa isso muito bem usado. Ai, essa gripe, eu acho que eu vou parar por aqui, que essa gripe está me castigando. Eu não quero ficar incomodando vocês, nem passando minha gripe para vocês. Não, vou parar aqui. Vou seguir mais um pouco. Ai. Mãezinha diz que sim, garantiu o aleijado. O Bruno usa aqui, o autor, né, usa o aleijado. Isso, alguém que for ler vai dizer: ele deveria ter usado deficiente físico. Mas o livro se passa lá pelos anos de 1982, em que a polícia secreta do politicamente correto ainda não estava de olho. Mas nessa página também, que é a 64, ele usa Brabão como o demo. E esse demo, ele usa também letra maiúscula, em homenagem a Deus e falando a Deus. Perfeito. A vida, como se diz, se pega de porteira fechada. A gente nunca sabe, na verdade, o que tem dentro, né, da vida. É aquele negócio, fazenda, comprou de porteira aberta ou porteira fechada? E ele usou essa comparação aqui para a vida. A vida a gente pega de porteira fechada. A gente não sabe o que vai encontrar pela frente, né? Ninguém adivinha, até porque adivinhos não existem, só na cabeça de quem está precisando de ajuda. Ele diz aqui: trabalho é o que conserta a vida. Atualmente eu tenho uma... que ele usou a faxineira na página 64 antes, sem dizer o nome dela, aquilo que eu já falei. Aqui ele fala: o trabalho é o que conserta a vida. Será que o trabalho conserta a vida?
Eu lembro agora que tem a vida do filho dos outros só é consertada pelo trabalho. Todo mundo quer que o filho dos outros trabalhe, e o seu não. Tem agora um candidato a presidente, quer ser candidato a presidente, que é mineiro também, que diz que as crianças devem trabalhar. Mas a filha dele está estudando em Londres. Então, para o filho dos outros, então, trabalho é o que conserta a vida. No caso desse candidato aí, de tantos outros, ele é só um exemplo. Ele quer colocar os filhos dos outros nas minas de carvão, etc e tal. Mas os filhos dele, não. Então, o trabalho nem sempre conserta a vida, ao contrário. O que conserta a vida é estudar, para depois trabalhar. Aqui eu vou dar uma parada, fazer uma pausa aqui na página. Vou parar na página 72, no capítulo 7, vamos dizer assim. Tá certo? E voltando agora má impressão da primeira página, eu vou dizer isso mais adiante ainda, quando tiver oportunidade. Mas o Bruno, o autor, está indo num caminho muito bom. A leitura passou aquela primeira página, vou insistir nisso, ele vai crescendo constante nesse livro. Então, o livro não é, como eu disse, de uma leitura tão simples, ele requer uma certa paciência, até para entender esse linguajar, vamos dizer, esse mineirês, não, sem tanto mineirês, contudo, mas essa linguagem de fazenda, do peão, tá certo? E eu vou falar mais da aproximação entre o autor, Bruno Guimarães, e o Bruno Guimarães, mas rima, o Bruno Magalhães e o João Guimarães Rosa. Não sei se vocês perceberam por aí que já está tendo uma certa aproximação do Bruno com o Guimarães Rosa, mas o Bruno vai chegar também perto do Chico Buarque de Holanda. Mas isso a gente vai ver numa outra conversa em futuro breve, que eu espero não estar tão gripado quanto eu estou hoje. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau.